falar do artigo 13 de Religião do Metodismo Histórico, que é da Igreja, o artigo 13. Mas antes, vamos ouvir a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. E o texto que vamos compartilhar hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16, o versículo de número 18. Mateus 16, o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do Senhor. No artigo 13 de Religião do Metodismo da Igreja, em nossos cânones, nós lemos o seguinte: a Igreja visível de Cristo é uma congregação dos fiéis, na qual se prega a pura palavra de Deus e se ministram devidamente os sacramentos, com todas as coisas a eles necessárias, conforme a instituição de Cristo, aquilo que foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos assim então, através da leitura deste artigo doutrinário, essa reflexão a respeito da igreja. Na visão wesleyana do que é Igreja de Cristo, não temos a pretensão ou a prepotência, ou até mesmo, eu diria, a arrogância que existe na Igreja Católica Apostólica Romana, de declarar que são a única Igreja de Cristo na face da terra. Isso mesmo que você ouviu. A Igreja Católica Apostólica Romana declara que é a única Igreja de Cristo sobre a face da terra. Ou seja, não reconhece nenhuma outra igreja, seja a metodista, a Assembleia de Deus, a metodista wesleyana, seja a Igreja Batista, Deus é Amor, Universal, eles não reconhecem nenhuma outra igreja como Igreja de Cristo, somente a Igreja Católica. Ora, isso é uma grande prepotência, uma grande arrogância. Nós, da Igreja Metodista, não nos consideramos assim. Nós nos consideramos, como Igreja Metodista, um ramo da Igreja de Cristo, porque a verdadeira Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, que surgiu posteriormente, a partir do século III depois de Cristo. Nós somos um ramo da Igreja de Cristo. Não temos essa prepotência, não temos esta arrogância. Com todo respeito a você, católico, que talvez me ouve nesse instante e que talvez está acompanhando esse programa. Essa é uma prepotência colocada nos documentos oficiais e históricos da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa declaração, ela é uma declaração que não tem nenhum fundamento bíblico ou histórico, pois Jesus declarou
que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus ele declarou que sobre a igreja, que é a pedra, ele edificaria sobre a pedra, sobre a rocha, né? Ele usa esse vocabulário que dentro do aramaico era kepa ou cefa, né? Que no grego é Petrus. E muitas pessoas, porque ele disse isso falando com Pedro, acham que era o homem Pedro, né? Não era o homem Pedro. Pedro até negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele era um homem comum, como eu, como você, que foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. É dito entre os católicos que ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Isso também não é verdade. Ele foi realmente um dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus, se colocou como um grande servo, teve a sua vida transformada pelo poder, pela graça e pela palavra de Deus. Foi um homem que negou Jesus, mas que se arrependeu e mudou a sua atitude e que posteriormente, confrontado com Jesus, afirma e reafirma o seu amor por Jesus e pela obra de Deus, líder da igreja de Jerusalém entre os judeus, um homem extremamente relevante e importante. E até mesmo, quando dizem que Pedro foi o primeiro Papa, isso é uma grande contradição, porque ele era casado, né? Ele tinha família, ele tinha esposa, mas não obstante a tudo isso, essa declaração de Jesus, ela foi dita no sentido de que sobre uma rocha, sobre uma pedra, Jesus edificaria a sua igreja. E depois Jesus dá várias referências também nesse sentido, dizendo: aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Quer dizer, a verdadeira igreja de Jesus, ela é constituída de no mínimo 2 pessoas. Quando 2 pessoas concordam aqui na terra, eles podem dizer que são a igreja de Cristo, porque ali Jesus também está. Aí de 2 já são 3? Não, já são 5, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, e assim sucessivamente, né? Não queremos entrar neste mérito. Mas como você observou, essa expressão de Jesus que lemos em Mateus, capítulo de número 16, né? O versículo de número 18, ela não se refere a Pedro, mas ela não se refere a Pedro, ela se refere à expressão, né, de que sobre a rocha ele edificaria a igreja. Embora nós temos este conhecimento de que Jesus considerou o ministério de Pedro. E essa referência está também vista em 1 Coríntios 10:4, quando Paulo escreve: e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os guiava, a rocha que é o Messias. Ou seja, a rocha é Jesus. A rocha não é Petrus, a rocha é Cristo, é Jesus. Ele é o fundamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo. A casa, ela tem que estar edificada sobre a rocha. Então Jesus deixou bem claro: e virão as tempestades, virão os problemas, e a casa permanecerá firme quando ela é edificada sobre a rocha. E a igreja de Cristo tem que ser firme, tem que ser edificada sobre Jesus, porque em Jesus nós não vamos encontrar erros, pecados, problemas, mas vamos encontrar um homem e um Deus incrível, do impossível,
que salva, cura, liberta, perdoa, derrama o seu poder, a sua glória sobre todos e todas. Aleluia. A igreja metodista, né, ou nós metodistas, nós nos consideramos apenas um ramo, como expliquei, da igreja de Cristo. Não nos consideramos a igreja de Cristo, mas parte da igreja de Cristo, como declara os nossos cânones e os nossos rituais de recepção de novos membros. A igreja metodista, ela é apenas esse ramo da igreja de Cristo. Como qualquer instituição humana, nós estamos sujeitos a acertos e erros. Se você quiser encontrar coisas erradas, a igreja metodista é um lugar que você vai encontrar coisas erradas. Se você quiser encontrar coisas certas, a igreja metodista é um lugar que você vai encontrar coisas certas. Porque a igreja metodista é uma instituição, é uma organização na qual pessoas servem a Cristo. Agora, em Jesus Cristo você não encontrará erros. Em Jesus Cristo você não vai se decepcionar. Em Jesus Cristo você encontrará a perfeição, porque Ele é Deus. E a igreja metodista não está fundamentada no metodismo, mas está fundamentada em Jesus Cristo, na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, como declara John Wesley. Se fosse fundamentada em palavras humanas, você ia encontrar erros muito grotescos, né? Então, se você procura coisas erradas ou coisas certas, certamente vai encontrar entre nós metodistas, porque somos seres humanos, erramos, pecamos, temos defeitos, temos qualidades, também acertamos e encontramos às vezes testemunho para dar. Mas nós precisamos, como você, como qualquer outro, de Jesus, aquele que é a rocha que deve estar firmada a nossa fé, a nossa vida está firmada em Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como já falamos. Não está firmada nesses cânones, não está firmada em homens, em John Wesley, em seres humanos, em pastores, né? Em bispos, não. A nossa igreja está firmada em Jesus Cristo. Não somos uma igreja melhor ou pior do que nenhuma outra igreja, porque qualquer igreja, a nível de denominação, seja a igreja católica, apostólica, romana, seja a igreja metodista, seja a Assembleia de Deus, seja Deus é Amor, seja batista, são instituições humanas que têm acertos e erros. Não posso falar por nenhuma outra igreja, senão pela igreja metodista, a qual já pertenço há 41 anos. Então, neste artigo nós vamos realmente ver exatamente o que é a igreja. E como lemos, descrito nos nossos cânones, a igreja ela é uma congregação dos fiéis. A fidelidade à igreja, da igreja a Cristo é fundamental. Implica em fidelidade a Cristo, fidelidade a Deus, fidelidade à palavra dele. A Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação, porque já temos toda a revelação que está aqui na palavra de Deus. Note do que eu estou dizendo, hoje há um risco muito grande a pessoas procurando adivinhos, profetas, seguindo o que A, o que B, o que C está dizendo, e às vezes não conhece nem a palavra de Deus, aquilo que Deus já revelou.
Aqui está tudo o que você precisa. Aqui está tudo o que eu preciso, o que nós precisamos para ser igreja de Jesus Cristo. O que estiver aqui, você deve seguir. O que estiver fora daqui, não siga. Às vezes a gente tem até que rejeitar, né? Em nome de Jesus. Então a nossa fidelidade é a Jesus Cristo, a Deus, a sua palavra e ao testemunho cristão, aquele que testemunha de Jesus Cristo. Então assim nós observamos que vivemos dias de profunda infidelidade nos relacionamentos humanos, nas atividades profissionais, na família e na sociedade de modo geral. Quantos exemplos negativos a gente vê de infidelidade na família, infidelidade na sociedade, nos círculos profissionais e até mesmo na igreja. A gente vê quantas lideranças agindo umas contra as outras. Então tudo isso é repugnante, é triste, né? A igreja de Jesus, ela não é essa exceção. Nela a gente vê também, a nível de denominação, pessoas que não são comprometidas com Deus, mas são comprometidas com seus próprios propósitos e por isso praticam coisas que não são convenientes, superficiais, falta de compromisso, falta de fidelidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Muitas pessoas aí nas igrejas falando bobagem, falando coisas absurdas, coisas que não convêm, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de reverência, de devoção, né? Não tem vida de testemunho. Então é muito importante, vida de oração, vida de estudo da palavra de Deus, vida de testemunho, vida, né, de seguir aquilo que nos foi revelado pela palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a segunda parte do artigo 13 de religião do metodismo histórico da igreja. Mas antes, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler em 1 Coríntios, o capítulo de número 14, o versículo 12. 1 Coríntios 14, o versículo 12. A palavra de Deus nos declara: assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha o que a palavra de Deus diz. Procurai progredir para a edificação da igreja. Como estávamos falando no programa anterior, a igreja ela foi fundamentada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E que hoje há na vida da igreja muitos que procuram disputar cargos, funções, poder. Hoje há todo tipo de interesse na vida da igreja, mercantilismo, transformando a igreja muitas vezes num ringue de brigas, de disputas, de guerras. Mas é necessário resgatar a dimensão de uma igreja que seja a congregação dos fiéis. A palavra igreja vem do grego eclesia, significa assembleia, congregação, comunidade dos fiéis. E esse espaço é um espaço que tem nele o poder de Jesus Cristo para curar as feridas, os traumas. A igreja de Jesus Cristo, neste sentido, de uma congregação, uma comunidade, uma assembleia dos fiéis,
ela é um espaço terapêutico, um espaço de cura do caráter, de cura do corpo físico, de cura das emoções, de transformação, de libertação, e eu resumiria tudo isso dizendo de conversão. Então nós precisamos de ser esta igreja, um lugar onde as pessoas tenham prazer de ir, de estar, pois é um espaço da prática de comunhão, de confraternização, de aprendizado, de estudo da palavra de Deus, de crescimento, de transformação. É um lugar onde nós exercitamos o amor ao próximo. Que coisa maravilhosa! Esses são os objetivos de sermos igreja de Jesus Cristo. Igreja não é um lugar de disputa, de briga, de fofoca, de desfile de moda. Não. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração, de confraternização, de crescimento, de solidariedade, de transformação, de exercício do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né? E você não acha que se fôssemos uma comunidade assim, nós teríamos muito mais pessoas frequentando, muito mais fiéis? Sem dúvida que sim, porque todos procuram uma igreja com esse intuito, com esse objetivo, embora muitas vezes chegando lá encontram outras coisas, outras propostas. Certa feita alguém questionando Gandhi com os problemas que ele teve com os ingleses, e questionando disse: por que você questiona os ingleses? Você questiona também o Deus dos ingleses? Ele disse: eu não tenho nada contra o Cristo dos ingleses. Eu tenho contra os ingleses. Porque muitas vezes a gente vê isso, pessoas que vão para a igreja procurando a paz, procurando a vida, a fraternidade, a solidariedade, o amor, alguém que lhes ouça, alguém que ore por ela, alguém que caminhe com ela. E às vezes chega na igreja e lá tem um bando de pessoas que, infelizmente, né, fazem mal ao próximo, né? Então, infelizmente, nem sempre, né, em nossas igrejas nós temos ali pessoas que estão desenvolvendo a solidariedade, o amor ao próximo, a graça, a paz. Mas como era a igreja de Jesus Cristo? Vamos começar pela igreja de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículos 44 e 47, diz: os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Olha só, não era um comunismo, mas tinham tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo a necessidade de cada um. Quer dizer, eram solidários, ajudavam uns aos outros mutuamente, mas não havia entre eles pilantras, vigaristas, aproveitadores, caluniadores, esbanjadores. Não, era bem diferente. E diz a palavra de Deus: diariamente ocorriam fielmente e unânimes no templo, em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. Não escondiam o alimento, mas compartilhavam, repartiam, partilhavam, né? Com alegria, com simplicidade. E nos diz a palavra de Deus que eles louvavam a Deus de todo o coração, de alta estima, e o Senhor ia incorporando, acrescentando à comunidade todos os que iam sendo salvos. A salvação, ela era diária, não precisava-se de série de conferências, de campanhas evangelísticas, mas a própria vida,
o próprio testemunho, o próprio modo de vivenciar a fé, de ajudar um ao outro, de ouvir um ao outro, de ser solidário um com o outro, ia fazendo com que as pessoas se achegassem e transformassem as suas vidas por aquele testemunho, por aquele amor, por aquela graça que havia ali no meio deles. Como era a igreja de Cristo? Era assim, né? Este relato, ele é um relato que retrata o verdadeiro sentido de ser comunidade dos fiéis, de ter atitudes concretas em favor da vida e do bem comum. A igreja, ela é esse espaço, né, de valorizarmos a vida, o bem comum, uns aos outros. Na igreja não há brancos, negros, ricos, pobres, doutores, incultos. Não, isso tudo são coisas da nossa sociedade. Na nossa sociedade nós temos divisões por raça, divisões por etnia, divisões por status social, por tantas outras coisas. Na igreja, todos e todas somos servos e servas, somos discípulos e discípulas, cujo único mestre é Jesus de Nazaré. Que coisa maravilhosa quando temos uma igreja assim, né? Onde não há intrigas, onde não há fofocas, onde não há disputas, onde não há jogo de poder, onde há somente no coração o desejo de servir a Deus, o desejo de servir ao próximo, o desejo de servir a comunidade, de servir as pessoas. Nós conhecemos muitas ideologias progressistas e carismáticas, né, desse texto, muitos teólogos que expressam teses, livros que fazem belos discursos sobre o tema, né, mas que não abrem mão da luxúria, do seu comodismo, do egoísmo, da posição de status para vivenciar apenas um pouco desta realidade. Quantos e quantos são assim? Escrevem livros belos, maravilhosos, teses, né? Falam de tantas coisas, mas a prática, a vida, o testemunho anda muito longe, muito distante. Quando você vai vivenciar com esse tipo de pessoa, ou de autor de livros, você, quando vai vivenciar com esse conferencista famoso, com esse pastor, com essa pastora famosa, você vê que na vida dele ou dela não existe nada daquilo que ele ou ela mesmo prega, né? Existe egoísmo, existe falta de amor, existe mau testemunho. Jesus era um homem simples, que andava no meio de pessoas simples, que vivia de modo simples. A própria Bíblia, a palavra de Deus, registra que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Tamanha era a sua simplicidade, né? Muitas vezes nos falta essa franqueza, né? Essa sinceridade, essa honestidade para reconhecermos que nós temos situações diversas, de defeitos, somos seres humanos, muitas vezes falta-nos a sinceridade de reconhecer os nossos fracassos dentro da nossa comunidade, para que possamos assim então ter compromisso com o nosso Deus, para que possamos assim então vivenciar a fidelidade, para que possamos assim então ser uma comunidade dos fiéis. Isso é ser igreja, tratar das causas do reino de Deus, e não das minhas causas, das suas causas, mas das causas do reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é o local onde se deve pregar a pura palavra de Deus, e não a palavra do bispo, e não a palavra do pastor, da pastora, e não a palavra do irmão fulano de tal, da irmã ciclana, beltrana, mas a palavra de Deus. A igreja é o lugar
onde se deve pregar a pura palavra de Deus. Que tem gente que pega a Bíblia e distorce tudo, né? E faz da pureza de Deus uma confusão tremenda, né? O pastor John Wesley, reverendo, formador da Igreja Metodista, ele disse, o reverendo John Wesley disse que vivenciando a seriedade, né, desta declaração, nós, né, metodistas, assim entendemos. E ele diz, sim, eu sigo a Bíblia em todos os assuntos. Ele disse, eu sigo a Bíblia em todos os assuntos, grandes ou pequenos. Grandes ou pequenos. Ela é, disse John Wesley, a Bíblia é a pedra de apoio que os cristãos devem examinar todas as revelações, reais ou supostas, devem ser examinadas pela palavra de Deus. Isso tem respaldo na Bíblia, o que você está dizendo, o que eu estou dizendo? Tem? Siga, sujeita-se à palavra de Deus. Não tem? Fuja, rejeite, porque isso vai te trazer certamente muito problema. John Wesley entendia que o fundamento da pura pregação é a palavra de Deus. Aquilo que eu prego, que eu proclamo, deve ter fundamento na Bíblia, na palavra de Deus. Não é uma tese minha, uma tese de fulano, de ciclano, de beltrano, mas é algo revelado e testificado na palavra de Deus, né? Quantos de nós, muitas vezes até mesmo metodistas, cristãos, né, estamos fazendo com que o reverendo John Wesley se revire lá no seu túmulo quando pregamos um evangelho sem cruz, sem perdão, sem disciplina, sem conversão. Quantas ideologias têm invadido a igreja metodista, talvez a sua comunidade de fé, tem invadido o seu coração, a sua mente, ideologias que não têm evangelho de Cristo, que não tem cruz, que não tem disciplina, que não tem conversão. Sabe o que é conversão? É mudança de vida, é largar, abandonar o pecado e abraçar a graça salvífica, o perdão de Deus. Que evangelho você tem seguido? O evangelho da cruz? O evangelho de Jesus? Ou o evangelho das facilidades humanas? Onde a igreja sujeita-se a você, faz o que você quer, o que você acha que é certo? Ou o evangelho que você sujeita-se à igreja, à doutrina, àquilo que Jesus revelou? Essa hoje é uma grande pergunta, né? Então nós precisamos, como servos e servas de Deus, como metodistas, de um evangelho que traz mudança, que traz transformação, que traz libertação, que traz coerência de vida e prática. Evangelho de teoria não funciona, tem que ser de prática, né? De transformação, de mudança, de conversão. A pura palavra de Deus, ela traz todas as mudanças que nós precisamos. Em primeiro lugar, ouça o que eu vou afirmar: mudança de caráter. Quantas pessoas estão dentro das igrejas dando glória a Deus e aleluia, dizendo Senhor, Senhor, mas nem o Senhor o conhece, porque não mudaram o seu caráter, né? Mudança de vida, mudar de vida, mudança de atitude. Isso faz parte da verdadeira igreja de Cristo que prega a pura palavra de Deus, que dói, que machuca,
mas que cura. É um remédio amargo. Isso aqui é amargo demais, mas vai curar a tua doença. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Nós, assim, então, podemos dizer que, através desta pura palavra de Deus, nós vamos nascer de novo, vamos ter um novo nascimento, uma pregação comprometida com atitudes que levam aquele ou aquela que a ouve à mudança, a novo nascimento, a transformação a partir da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a pura palavra de Deus é aquela que talvez você não gosta. Eu não gostei desta palavra, ela foi dura demais, mas é aquela que transforma, mas mudou a minha vida, mudou o meu modo de pensar, porque eu me sujeitei a ela, e não ela que tem que se sujeitar a mim, mas eu é que tenho que me sujeitar àquilo que Deus está falando e transformar a minha mente, o meu coração, e assim então ser, pela palavra que me confrontou, transformado por ela. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Diz que Paul Yang-Shu, certa feita, estava pregando e alguém o cercou na porta e disse: hoje eu não gostei da sua pregação, pastor. O senhor pregou e eu não gostei. Ele falou: você não gostou? Ele disse: eu não gostei. Ele disse: então você veio falar com a pessoa errada. Você não deveria vir falar comigo, porque o que eu preguei foi a pura palavra de Deus. Se você não gostou, vai falar com Deus, porque o que eu falei foi exatamente o que Deus mandou. Quantas vezes você não gosta do que o seu pastor, do que a sua pastora está falando? Mas não é ele, não é ela que está falando. É a palavra de Deus, né, que foi revelada a ele ou a ela e que está trazendo, assim então, ao seu coração um conflito, um confronto, porque a palavra de Deus, ela conflita as pessoas, ela confronta, ela é dura, mas ela cura, ela transforma, ela muda aquele e aquela que a ela se sujeita. Não seja duro, né? Não tenha um coração de pedra, mas tenha um coração de carne que aceita a palavra de Deus e por ela é transformado. Um coração regenerado, um coração contrito. Esse coração Deus não desprezará.